Votei não, fiz o voto contrário ao parecer da PEC 55 e votei não por convicção, por minha convicção na justiça social, no respeito ao próximo e no respeito ao valor das servidoras e servidores do Estado de Minas Gerais, que entregam as suas vidas e que fazem a máquina pública funcionar. E durante o nosso debate aqui, eu me lembrei de diversas servidoras, minhas professoras da rede pública do Estado de Minas Gerais, que certamente serão também impactadas com todas essas matérias que nós estamos debatendo e já são aposentadas e, infelizmente, sofrerão também com esta votação favorável aqui. Quero destacar aqui a professora Darcy, professora Ana Cristina, professora Sara Clementina, todas elas servidoras do Estado e que serão também impactadas. Voto também não pelos milhares de servidores e servidoras que não puderam estar aqui presente, mas que são a alma e a força do Estado. E, principalmente, pela completa incerteza de que tudo isso fará, de fato, com que o equilíbrio do Estado, das contas do Estado, se fará de forma justa e que justificará, inclusive, o sacrifício de tantas e tantos servidores. É preocupante a situação de pandemia vivenciada no Estado. E esta é a razão pelo qual estamos aqui nessa reunião de máscara e respeitando o distanciamento social, com um número limitado de servidores, que, inclusive, tem se desdobrado para garantir o funcionamento desse parlamento. É também por esta mesma razão que as portas dessa Casa Legislativa permanecem fechadas aos cidadãos que querem exercer o seu direito de voz no processo de discussão dessas duas importantes propostas aqui apresentadas nessa comissão. E eu falo em cidadãos, porque não podemos esquecer que servidores são cidadãos, pagam seus impostos e têm direitos políticos que se asseguram na participação das decisões políticas do Estado que influenciam suas vidas e merecem o nosso respeito. O regimento interno dessa Casa assegura o prazo de 40 dias para as comissões para emissão de parecer e deliberação, seja no projeto de lei complementar, como o que acabamos de votar, seja para os projetos de emenda à Constituição. Também estabelece o prazo que não corre dentro do período de recesso parlamentar. Então, não há dúvida de que tínhamos tempo para deliberar sobre esse projeto com mais tranquilidade. Registro que não estou ignorando o prazo do governo federal, embora eu esperava que o governo do Estado tivesse tido a iniciativa de propor a prorrogação desse prazo com respeito a todas as mineiras e mineiros. Nossa Constituição Federal, como já foi diversas vezes lembradas no dia de hoje, em seu artigo 1º, parágrafo único, traz o princípio da soberania popular, exercido na democracia sobre a forma representativa e participativa. Para a concretização desse princípio, impõe-se a participação efetiva do povo nas decisões tomadas pelos seus representantes, fortalecendo assim o Estado democrático de direito e os direitos fundamentais da pessoa humana. Convicta de que esta é a única opção para salvar o Estado de Minas Gerais. Convicta de que, com sua aprovação, teremos a melhor alocação dos recursos arrecadados pelo Estado, com melhoria na qualidade da educação, ampliação da oferta da saúde pública e, enfim, justiça social. Mas a realidade é que não podemos dar essas garantias aos mineiros e mineiros, pois não temos acesso aos estudos que subsidiaram o envio dessas propostas, sobre a metodologia utilizada para a definição das alíquotas e seus impactos nas diversas categorias de servidores públicos. Eu pedi uma audiência pública para a escuta do Poder Executivo nessa comissão, justamente para aprofundarmos na análise das condições legais que estão sendo impostas nesses projetos e pensando na construção final de uma legislação respeitável, responsável e cuidadosa. Podemos entender que estamos aqui hoje
fazendo apenas uma análise do ponto de vista técnico e formal, que esteja em sintonia com o ordenamento jurídico vigente, mas questiono aqui sobre a ótica dos princípios constitucionais, entendendo a participação popular como uma garantia fundamental, e isso acontecendo sem a representação do povo. Nesse parlamento, será realmente que é constitucional? A lei, para ser bem elaborada, prevê a coparticipação dos cidadãos, e essa participação tem que ser facilitada. E, no caso dessas propostas, a sociedade, os servidores não foram convidados a participar, nem antes, nem durante a elaboração das propostas pelo governo Zema, e, infelizmente, também não está sendo agora na sua tramitação. Só essa semana, meu mandato recebeu mais de 1000 mensagens de pessoas preocupadas e que sentem que estão sendo excluídas desse processo. Como já disse em outras oportunidades, não podemos colocar no ombro dos servidores públicos todo o peso e responsabilidade para equilibrar as contas públicas. Contudo, considero a complexidade das matérias, o prazo curto que tivemos para o estudo dos pareceres e, partindo do ponto mais fundamental, que é o respeito ao Estado Democrático de Direito, sob a ótica dos princípios da soberania e da participação popular, de uma verdadeira democracia participativa, pluralista, que assegure o direito fundamental de participação do cidadão, deixo o meu registro contrário aos pareceres aqui apresentados. Nessa ocasião, voto que faço por mim mesmo, pelas minhas convicções, e representando aqui também o Bloco Democracia e Luta. Obrigada a todos. Seguimos nessa discussão, que não se encerra hoje, muito antes, pelo contrário, inicia, segundo de uma comissão especial para a PEC e na Comissão de Trabalho e Previdência para a discussão do PLC, e vamos buscar formas, né, Beatriz Cerqueira, que aqui me acompanha, de buscar espaços, instrumentos para possibilitar melhor participação da nossa população.